Olá, pessoal! Na aula passada, a gente estudou sobre os ecossistemas terrestres, especificadamente os biomas brasileiros, e na aula de hoje a gente vai ver os ecossistemas aquáticos, que será apresentada pelas discentes Marlana Andrade, Mariana Bringel e Tamires Carvalho. Bom, os ecossistemas aquáticos estão representados pelos oceanos, rios e lagos. Nesses ambientes, os seres vivos são considerados em três grandes categorias, sendo eles o plâncton, o nécton e os bentos. A gente vai ver cada um deles de forma bem específica. Bom, o plâncton corresponde ao conjunto de organismos que vivem em suspensão na coluna de água. A maioria dos seres planctônicos são microscópicos, isto é, são seres que você não enxerga a olho nu, precisa de um microscópio. Não apresentam locomoção ativa, isto é, são carregados passivamente pelas correntezas da água. Nós temos aqui no slide seguinte alguns exemplos de seres planctônicos. Como eu falei anteriormente, aqui temos exemplos de seres planctônicos, tá? O plâncton ele é composto por organismos e esses organismos eles podem ser clorofilados, como a exemplo nós temos as algas unicelulares, e esses organismos eles são chamados coletivamente de fitoplâncton, certo? E também por organismos heterótrofos, que constituem o zooplâncton, como nesse caso a gente tem o exemplo dos protozoários e dos pequenos animais. Nós temos os néctos, que compreendem os animais que se deslocam ativamente, não sendo apenas passivamente carregados por correntes e marés. É o caso da maioria dos peixes, certo? E dos mamíferos aquáticos. Nós temos exemplo dos botos, que são as espécies de peixe de água doce, e os golfinhos e baleias, que são marinhos. Por último, nós temos os bentos, que são os organismos que vivem em contato com o substrato, certo? Existem organismos bentônicos, que são sésseis, e organismos bentônicos, que são vágeis ou móveis. Os sésseis são aqueles organismos fixos no substrato, como exemplo, os corais. E vágeis ou móveis são aqueles que se deslocam livremente sobre o substrato, certo? Como exemplo a estrela do mar e alguns caranguejos. Aqui nós temos a imagem ilustrativa para você entender melhor como é que ocorre essa divisão. Nós temos o plâncton aqui em cima, intermediário a gente tem os néctos, e no substrato nós temos os bentos. Como a gente acabou de ver, os bentos são aqueles seres que ficam nos substratos e podem ser sésseis ou móveis. Intermediário, nós temos os néctos, que são aqueles que são levemente levados pelas correntezas ou marés. E aqui em cima a gente tem os organismos planctônicos, que são representados por algas e protozoários. Oi, gente, eu me chamo Tamires e dando continuidade a gente vai falar agora sobre os oceanos. Os oceanos eles podem ser considerados o maior ecossistema da Terra. Segundo o nosso gráficozinho, a gente pode ver que 70% de tudo que existe no planeta Terra está coberto por água dos oceanos, né? Porque a água doce só corresponde a 2%. Então, os oceanos eles são responsáveis pela liberação de grande quantidade de gás oxigênio para a atmosfera devido à atividade fotossintética do fitoplâncton marinho. Por isso que os cientistas eles chamam o pulmão da Terra de oceano. Por quê? Porque 54% de toda a produção do gás oxigênio ele é feito através das algas marinhas que existem nos oceanos. A produção de gás oxigênio é intensa tanto em alto mar quanto nas regiões costeiras, onde há grande concentração de nutrientes provenientes dos rios, o que propicia o desenvolvimento de algas, especialmente as unicelulares. A fotossíntese depende de luz e assim nos oceanos esse processo depende da penetração da luz na água.
A região dos oceanos que recebe luz, ela é denominada zona fótica, e a que não recebe luz é denominada afótica. Nessas imagens que eu trouxe para vocês, a gente pode perceber dois tipos distintos de regiões. Na zona fótica, a gente vê uma zona rica em algas marinhas, uma grande diversidade de peixes, e na zona afótica, que é a zona que não recebe luz, a gente pode perceber uma região escura, escassa, tanto de animais, diversidade de peixes, na verdade, e também pouca variedade. Na verdade, quase não tem variedade, né, de tipos de algas no fundo dos oceanos. Na região fótica, os produtores fotossintetizantes sustentam a diversidade biológica, enquanto que na região afótica, a base das cadeias alimentares são os detritos, falando-se em cadeia alimentar detritívora, né? E tem as zonas afóticas dos oceanos também, que são ambientes especiais descobertos em 1977, que são chamados de fontes termais submarinas. Essas fontes termais, elas se localizam entre 2.000 e 4.000 metros de profundidade e são chamadas termais porque a liberação de água aquecida vinda de fendas no assoalho marinho. Cientistas acreditam, gente, que essas fontes termais submarinas teriam sido os primórdios da evolução, que a vida teria surgido, então, através dessas fontes termais. A água que sai das fendas, ela também é rica em compostos de enxofre, como o ácido sulfídrico, que são utilizados por bactérias quimiosintetizantes na síntese da matéria orgânica, que também é outra função importantíssima dos oceanos. E é isso, gente, não dá para falar muito, e vamos passar a palavra para a nossa terceira professora, que é a Mariana. Bom, gente, dando continuidade às apresentações de hoje sobre ecossistemas aquáticos, agora nós vamos falar um pouco sobre os ecossistemas de água doce. Nesses ecossistemas, nós podemos citar os rios e lagos. Em ambos há a presença de néctar, plâncton e bentos. Em rios, a quantidade de plâncton ela geralmente é menor que em relação aos lagos. Isso porque a água do rio ela está em constante movimento, como nós já podemos notar próximo de nossas casas aqui na nossa região. Com isso, com essa constante movimentação da água, ocorre o aumento de níveis de gás oxigênio dissolvido na água do rio. Ou seja, esse movimento ele influencia de forma significativa na quantidade de gás oxigênio que é dissolvido na água. Em lagos, a tendência é de que haja uma redução no nível de oxigênio dissolvido na água do local. Isso porque, quando alguns seres vivos que compõem esses lagos eles morrem, eles vão indo para o fundo do lago e os animais que estão ali presentes vão se alimentando desse oxigênio que está disponível no local. Em algumas regiões tropicais, o vento ele provoca a movimentação da água, dos lagos principalmente. Com isso, ocorre a diminuição de diferença entre as camadas inferiores e superficiais em termos de nutrientes e oxigênio, ou seja, de acordo com a movimentação do vento, ele vai fazer com que o gás oxigênio que esteja aqui na superfície se dissolva melhor, indo para as partes inferiores do lago. Em regiões temperadas, ocorre a movimentação da água auxiliada pelos ventos, provocada pela presença de temperatura e densidade da água. Na primavera e no outono, a água da superfície ela vai afundar e a água que está no fundo vai subir. Isso promove a distribuição do oxigênio e de nutrientes minerais pelo lago. Então, isso influencia tanto no gás oxigênio dissolvido da superfície para o interior, como em relação aos nutrientes presentes no lago. Aqui nós temos um esquema do livro didático de vocês, que vocês podem acompanhar, só para vocês poderem se situar melhor quanto em relação ao processo em que o oxigênio é mais dissolvido
quando há a presença do vento. Então, aqui suponhamos que está o oxigênio na superfície. A água que está no fundo, que está aqui na superfície com bastante oxigênio nela, ela afunda e a água que está aqui no fundo sobe. Isso faz com que tanto os nutrientes como o gás de oxigênio fique bastante dissolvido para os organismos deste local. Os rios, eles possuem características bem distintas. Assim como os professores de geografia de vocês já podem ter citado, comentado sobre nascentes, afluentes, leitos, subafluentes e foz de rio, nós temos aqui um esquema. Nesse esquema, nós temos a nascente, que nada mais é do que a origem de um rio. Essa nascente ela pode se dar a partir do derretimento de gelo de uma alta montanha ou alguma abertura na superfície de um reservatório subterrâneo. Dessa nascente, a água ela vai percorrer um caminho formando o leito do rio. O leito do rio ele vai chegar em um local chamado foz. E essa foz é a área em que o rio ele vai desaguar no mar. O ecossistema de água doce ele é bastante interessante porque ele interage fortemente com o ambiente terrestre que compõe as suas margens. Vocês podem ter percebido, quando vocês estão andando de barco, tudo, que normalmente nas margens do rio tem bastante vegetação alta, né? E isso influencia de forma significativa no curso do rio. No leito do rio, aliás, perdão. A umidade do solo e a quantidade de nutrientes nas margens, elas favorecem o crescimento de árvores, que vão formando uma mata ciliar. A vegetação é bem densa, ela tem função de proteger as margens de erosão tanto pelo vento como pela chuva e reduz a taxa de evaporação de água do rio por causa do sombreamento. Os rios e suas margens eles estão ecologicamente conectados, ou seja, quando as margens do rio possuem vegetação de mata ciliar, não ocorre erosão, né? Porém, como todo e qualquer ecossistema que existe alguns problemas, principalmente por ação humana, quando ocorre desmatamento, que essas margens ficam desprotegidas, ocorre o carregamento de sedimentos, por chuva, vento, que ocasionam tanto deslizamentos como erosão. E isso interfere de forma negativa no leito do rio. Bem, gente, como combinado, hoje nós falamos sobre ecossistemas aquáticos. Próxima aula a gente vai falar mais um pouco sobre biomas brasileiros. Em relação à atividade, nós vamos combinar pelo grupo de WhatsApp